E hoje nós vamos falar sobre atitudes que você tem que fazem seu filho ou filha serem consumistas. Com isso, você pode prejudicá-los hoje e na vida adulta. E o que nós podemos fazer para evitar isso? Para você que é a sua primeira vez, eu sou a Edna Barbosa, eu sou pedagoga, sou escritora, escrevo livros infantis e também escrevo sobre atitudes que ajudam ou que atrapalham seus filhos hoje e no futuro. E eu quero começar dizendo que já que o YouTube mudou a política de acesso, então eu preciso de mais inscritos no canal para poder continuar fazendo, essas lives. E eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, aproveita aí agora, se inscreve no YouTube Edna Barbosa para a gente continuar contribuindo com temas tão importantes, ok? Se inscreveu aí? Então, muito obrigado. É isso aí. Bom, diferente do que muitos pensam, ser consumista é mais sério do que você imagina. Fora desse senso comum, e senso comum é quando eu digo assim, é aquilo que todo mundo diz, que todo mundo acha que é certo. O grande perigo disso é que ser consumista, é que consumir em excesso pode se tornar um distúrbio, ou melhor, uma doença. Normalmente o processo de comprar, ele vem para suprir algo emocional e isso é perigoso. Por que é perigoso? Porque existe uma parte do nosso cérebro chamado de centro do prazer que é relacionado com a recompensa. Relacionado também com prazer, com vício, com medo, com agressão. E essa é uma das estruturas mais importantes do nosso cérebro, onde se processam as emoções. Bom, ao mesmo tempo tem a dopamina, A dopamina é conhecida como neurotransmissor do prazer. E a função principal da dopamina é ativar os circuitos de recompensa no cérebro. Então a dopamina vai deixar tudo muito mais estimulante, Se causa prazer, maior vai ser a sensação de recompensa no cérebro. E todos nós sabemos que adquirir algo que estamos desejando tanto, quando fazemos uma compra, isso gera uma sensação de bem-estar, uma sensação de recompensa e isso gera prazer. Então, quanto mais essa atitude se repete no nosso cérebro, ou seja, quanto mais nós compramos, mais o cérebro vai desejar essa sensação de recompensa. Mais recompensa, mais dopamina, só que o que muita gente não sabe é que isso pode viciar. Para esse núcleo ser ativado, nós precisamos ter uma relação com a preferência, com o gosto do consumidor. Nada é por acaso. Na verdade, existem alguns registros na nossa memória que vão fazer com que você veja algum produto e queira e deseje aquele produto. O que move, então, alguém a comprar? Então, primeiro é o gosto do consumidor e é o preço. Então, é a preferência por aquilo que você gosta, porque tem algo registrado no seu cérebro que vai fazer você gostar de alguma coisa, e o preço. Quanto ao preço, a pessoa vê alguma coisa, ela vê o preço e ela analisa. O que eu ganho e o que eu perco com essa compra? Quando o gosto ou a preferência por ter determinado produto ativa o núcleo do prazer, por outro lado, os preços excessivos eles ativam ou desativam o nosso córtex pré-frontal, que seja o nosso freio inibitório, fazendo você ponderar antes de decidir por uma compra. Os estudos mostram que o consumo por algum produto alimentar ele vai ativar regiões específicas do cérebro. Como que isso acontece? Na projeção das imagens com aquele produto preferido por aquela pessoa, e isso vai mostrar a capacidade de uma marca qualquer para gerar determinada emoção ou sensação. Você acha que isso é por acaso? Não. É lógico que por trás disso tem engenheiros alimentares, tem neurocientistas, tem químicos, tem especialistas dessa área da alimentação para despertar alguma emoção, alguma sensação em você a partir daquela marca que está sendo apresentada. Você sabia que as empresas americanas gastam aproximadamente 12 bilhões de dólares por ano em anúncios para crianças? E as crianças são responsáveis por 500 bilhões de dólares em compras no mercado americano. E por que isso acontece?
Porque as crianças, elas não sabem filtrar. Elas não sabem ponderar e nem se defender como o adulto sabe. Por quê? Porque eles não têm maturidade para fazer uma escolha correta. Né? Eles não têm noção de valores. Então elas são manipuladas através dos sons, das imagens, dos padrões que agem sobre o inconsciente da pessoa, da criança, e por isso as crianças são vítimas fáceis e frágeis desses recursos utilizados pela publicidade para estimular o consumo. Não é só isso. Tem também o estilo de vida que a criança leva. O estilo de vida que nós levamos, ou a forma que nós criamos os nossos filhos, podendo levar as crianças à compulsão por comprar ou por comer. Pensa bem, filho de peixe, peixinho é. E eu me lembro de uma vez que eu estava no supermercado e a mãe tinha o carrinho e por trás a criança vinha com o carrinho. Isso não é problema nenhum quando você diz para a criança que ela está indo ajudar nas compras. Mas nesse caso, a menina foi dada àquela criança a liberdade de fazer a compra dela. Então eu me lembro bem da alegria daquela criança quando ela olhou para todos os lados e disse: meu Deus, eu estou no paraíso, eu não sei nem por onde eu vou começar. Então olha o estilo de vida que nós estamos colocando essa criança. Né? Na verdade, um fator também muito importante é a presença sem qualidade ou a ausência de muitos pais, deixando a criança vulnerável ou carente de quê? Do carinho e da atenção. Você sabia que o carinho e a atenção são fatores de sobrevivência para a criança ou para o adolescente? E eles deixam um vazio incalculável na criança. E tudo aquilo que for prazeroso para a criança, com certeza ela vai se apegar para quê? Para preencher essa ausência ou a falta dos momentos de qualidade. Um outro fator também que é importante a gente deixar aqui é a mania de compensar a ausência com o presente, com o chocolate, com as guloseimas. Muita gente faz isso, não é? Pois é. Isso pode induzir a criança ao materialismo, ao consumismo e à compulsão por comida. A criança entende que comer vai saciar a vontade de ter o pai ou a mãe perto dela. Isso é lastimável, mas acontece muito. Segundo a Unesco, além dos tantos males causados pelo consumismo, ainda tem a obesidade, que é uma doença que provoca tantos constrangimentos. A criança, ela é hipnotizada pelas propagandas de doces, dos biscoitos, das guloseimas, dos fast foods. E o que acontece? Essa parafernália toda, eles recorrem aos truques da animação gráfica e as crianças são incentivadas principalmente por personagens de desenhos animados ou de super-heróis da TV, né? Quando eles veem a Mulher Maravilha, sei lá, ou outros, né? E isso, lógico, aliado a uma vida sedentária que vai impulsionar aí essa obesidade, vai provocar essa obesidade e outros males. Vale citar aqui também o estresse causado na família quando o responsável resolve dizer não na hora que a criança ou que o outro responsável, que o companheiro quer fazer uma compra. Né? Na hora do confronto, dizer não ao consumismo da criança ou companheiro ou companheira, é lógico que vai causar bastante estresse. As reações causadas são bastante desgastantes, pois você está lutando contra um desejo incontrolável. E esse desejo incontrolável de adquirir o que está sendo exibido, né, nas prateleiras, nas propagandas, né, ou na TV, etc., isso pode gerar o quê? Acabar em pequenos roubos ou furtos. Um outro complicador também é o acesso das crianças às redes sociais e ao cartão de crédito. Né? Eu tenho algumas lives lá falando sobre os jogos, sobre os acessos às redes sociais, o controle que isso precisa ter. Então, corre lá no YouTube, confere essa live, aprende um pouquinho mais. E olha só, eu li uma vez, na verdade, uma notícia, um noticiário da Austrália, dizendo
de um episódio de uma criança de 7 anos que se sentiu tão atraída pela propaganda de um brinquedo que conseguiu então comprar o brinquedo na internet. Só que esse brinquedo custava 38 mil dólares. E outra vez, né, aqui no Brasil mesmo, quantas notícias sobre crianças que conseguiram acessar as redes sociais e fazer compras exorbitantes. Eu me lembro de uma propaganda de uma criança brasileira de 4 anos que pediu no aplicativo 11 sanduíches. Eu quero terminar aqui citando uma cantora brasileira que foi curada do consumismo. E ela dizia assim: eu não tinha vício em bebida, drogas, nada disso. O meu vício era comprar e comer. Foi quando eu fiquei mais gorda na vida. Eu cheguei a pesar mais de 100 quilos. Eram as 2 válvulas de escape para a minha tristeza. Eu tive que me tratar e me sacrificar. Eu vendi o apartamento pelo qual lutei tanto. Eu costumava comprar 3 pares de sapatos iguais, porque eu tinha medo de um deles se estragar. Ela disse isso aqui com muita propriedade, ela deixou isso registrado lá no blog dela. E isso é muito importante, a gente se conscientizar dessa situação, que o consumismo, essas compras desenfreadas podem gerar uma doença. Outro fator interessante aqui, uma sugestão que eu gostaria de dar é a contação de história. Ela é um ótimo recurso para trabalhar o consumismo e as suas consequências. E eu indico aqui a história do João Comprão e o seu planeta invadido, que é uma história interessante. E lógico, se você chegar na livraria, você vai achar outras sugestões de histórias muito importantes para trabalhar esse consumismo desenfreado. E quando a criança quer tanto comprar e faz birras, e muitas vezes a avó, os pais correm e compram porque a criança quer. Coitadinho, ele está querendo tanto. Essa não é a melhor atitude. Bom, finalizando sobre esse tema, se foi relevante realmente para você, então se inscreve no canal e se sabe de alguém que pode ser alcançado por esse assunto, compartilha. Eu ficarei muito grata. Bom, um beijo no coração. Até a próxima semana, quando a gente vai voltar com mais lives e com mais assuntos importantes para você, ok? Um beijo para o pessoal do Instagram, um beijo para o pessoal do Facebook. Eu sei que é complicado a gente atender todo mundo ao mesmo tempo, porque a gente fixar numa câmera, fixar em outra, e ainda na outra câmera, porque depois ela vai para o YouTube, mas eu espero que eu tenha deixado alguma coisa importante para você sobre esse assunto tão relevante. Um beijo e até a próxima semana.